A gente está andando um pouco em círculo em relação a esse tema. Novos resultados são colocados, né? E que deixam o tema mais palpável. É um talvez, é um será aqui, né? É um sinal amarelo. 5 rodadas, no caso dos dois clubes, 4 rodadas, né? Que falta o clássico, é muito pouco. É muito pouco, né? Só que eu costumo dizer o seguinte: quando você está lá embaixo e não pontua, é diferente. É diferente analisar 5 rodadas para o Atlético Mineiro no meio da competição, para o Flamengo no meio da competição e para quem tem um ponto. Né? No caso aí, 4 rodadas para quem tem um ponto. Como você enxerga? Aí eu queria duas respostas, Minhoca. A sua pessoal, tá? Certo. A sua pessoal, o que você enxerga de risco, luz amarela, luz laranja, luz vermelha, o que é que você enxerga? E aí já vale para o Ceará também. E como você sente o clima, né? Como você sente o clima de... Estão com medo? Os torcedores do Fortaleza estão com medo? Ou estão seguros de que o time, na hora que concentrar, vai ter futebol? Os torcedores do Ceará estão com medo? O efeito Dorival passou sem deixar nada muito efetivo e agora já cai numa normalidade muito parecida com o que vinha tendo no clube. Qual a tua visão? A tua visão pessoal e a tua visão de cenário de como isso está sendo sentido, essa largada ruim aí de Fortaleza e Ceará. Vamos lá. Medo há. Eu acho que dos torcedores, obviamente, mas também até da imprensa, porque, obviamente, a tentativa é que se mantenha mais um de Série A, obviamente, melhor para todo mundo, mas são situações distintas de cada clube. Pelo lado do Fortaleza, eu tinha falado há 3 semanas que o time do Fortaleza, quando perdeu para o Internacional, a gente tinha nem esboço de time, até porque tinha muito questionamento sobre o Vojvoda. Por que ele escalava o Matheus Vargas? Por que ele escalava o Jussa? Por que o Romero não era titular? E quando teve aquela sequência que a gente chegou a discutir aqui, Fred, sobre ainda só teve o jogo do Vitória e os 2 contra o Calcaia. Mas eu tinha citado, naqueles jogos ali, ele encontrou um time e ele se desapegou de alguns atletas. Foi importante aquela sequência de resultados. Tudo bem, adversários mais fracos, mas só para saber distinguir quem de fato ele podia contar. E eu acho que ele conseguiu encontrar um time. De lá para cá, o Fortaleza conseguiu bons resultados, não na Série A, obviamente, mas nesses jogos de Série A conseguiu fazer boas apresentações. Jogou bem contra o Corinthians e aí acabou perdendo. O São Paulo jogou terrivelmente, o Fortaleza nem jogou tão bem assim, mas o São Paulo jogou terrivelmente e o Fortaleza por pouco Isso não quer perde dizer, de novo. a atuação contra o São Paulo não é no mesmo degrau da do Corinthians, nem da do Não, River, né? É não, é isso que eu estou abaixo. dizendo. A atuação do Fortaleza não foi boa e a do São Paulo foi pior ainda. É porque, assim, quando você está ali no jogo, você percebe que o adversário também não está fazendo muita coisa, você poderia ter prevalecido. E o Fortaleza não fez uma boa partida, mas acabou conseguindo um empate que eu considerei até valioso. Por um momento eu achei, o Fortaleza vai largar realmente com 4 derrotas, porque não está conseguindo fazer as possibilidades e, ao mesmo tempo, toma um gol bobo, como foi diante do Corinthians, como foi diante do São Paulo. Então tá naquela enhaca, né, que se fala geralmente. Mas a torcida, ela tá preocupada porque já começa a aparecer torcedor tipo, esquece o jogo da Alianza Lima, esquece o jogo contra o Colo-Colo na última rodada, vamos focar na Série A porque não dá, a gente vai acabar caindo. Eu acho que o Fortaleza tem potencial a crescer. A questão é que precisa agora não mais apenas de uma vitória, mas como precisa de uma sequência de vitórias para sair dessa situação. Porque por mais que tivesse vencido ontem o São Paulo, ainda estaria nesses Z4. O que eu acho que favorece, de uma certa forma, a dupla cearense, Fred, é porque não houve o clássico. Porque se houvesse o clássico, e se nesse clássico tivesse um Esse clássico perdedor, tá uma muleta pros dois nesse momento, né? demais. Porque se houvesse um perdedor nesse clássico, era A crise tá desastroso acentuada. para qualquer um dos lados. Assim. Mesmo o Fortaleza tendo conquistado o título de cearense, Copa do Nordeste, fez um bom jogo contra o River Plate, ia pesar uma derrota no clássico. Principalmente porque só o Ceará abriria 6 pontos para o Fortaleza. Aliás, 5 pontos, né? Porque hoje está 2 pontos. E no caso, se fosse uma derrota para o Ceará, olha, viria a avalanche do que já é essa temporada para o Ceará, com as eliminações de Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. E aí, o que eu vejo mais no Ceará hoje são 3 situações, né? A primeira, o time está atravessando o pior momento com lesões, assim. Todo jogo do Ceará sai um jogador lesionado. Todo jogo do Ceará.
Messias e Luiz Otávio não jogaram o jogo. O Ceará pode jogar contra o Flamengo. Uma notícia ruim, viu, Minhoca? Eu falei isso do Sport ano passado, o campeonato inteiro. Eu nunca tinha visto nada parecido. E o Ceará tem hoje a mesma característica do Sport de 2021 em relação a lesões. É um time muito mais qualificado, mas em relação à lesão é a mesma coisa. Não existe time titular mais. Você não consegue mais escalar o time titular. Não, por exemplo, o jogo do Tombense, que vai ser na quarta-feira, o Ceará poderia poupar o time. Mas qual é o time reserva do... Por exemplo, o Ceará só tem 3 zagueiros hoje, que é o Gabriel Lacerda, o Marcos Vitor, o jogador que apareceu agora no profissional esse ano, e, no caso, o Lucas Ribeiro, que é um desespero só, né? Então, assim, para o Ceará, nesse momento, que vai enfrentar o Flamengo no final de semana, os jogadores lesionados e todo o sentimento, todo o jogo do Ceará, a gente falou aqui diversas vezes, até o Cássio já participou aqui de live, a torcida tá criticando, tá vaiando, tá cobrando o presidente, tá fazendo protesto, em todo jogo. Então o torcedor do Ceará está muito mais irritado. Ele está na frente, ele está ali na 17ª colocação, mas ele está muito mais preocupado. E um outro ponto que agora surgiu também na temática do Ceará, que é a formação que o Dorival anda escalando. O tal 4-3-3 com o Vina como esse jogador do falso 9. Porque, por exemplo, só para citar, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Ceará tinha 6 jogadores de ataque no banco. 6 jogadores. Ele jogou no ataque com o Mendonça, com o Lima e com o Vina. E aí é que fica a discussão. Se o Vina vai ser esse principal nome, então para quê? Onde é que o Vina vai jogar quando tiver o Matheus Peixoto? Só vai jogar um ou outro? Aí, tipo assim, Kleber já se torna inútil, e, enfim, o torcedor também não faz muita questão. Jael também não. Tem a questão do Zé Roberto. Tem a possibilidade de chegar a ter a volta do Thiago Galhardo, mas se esse esquema for mantido como o Dorival quer, não vai ter espaço para ninguém. O Dentinho, por exemplo, ele colocou como ponta contra o Atlético Paranaense. O Dentinho não é ponta há muito tempo. E deu para ver que ele não tem essa característica mais hoje. Então, assim, no Ceará tem muita coisa que preocupa. Lesões, o esquema tático, a insatisfação da torcida. Tem muita coisa ali que o torcedor fica com muito receio de que isso, no médio e longo prazo, vai ter possivelmente um preço a se pagar. Mas até lá, o Ceará, que também teve... E aí um outro ponto também que eu acho que é bom destacar, comparado a algumas equipes que estão disputando a Série A, Fred. Ceará e Fortaleza tiveram jogos mais pesados, embora as suas contas de luz não foram pagas. O Ceará não pagou sua conta contra o Botafogo, embora o Botafogo já mostrou que é um timezinho chato, não vai ser um time tão simples assim, mas o Ceará deveria ter pensado em vencer. E o Fortaleza naquela estreia contra o Cuiabá, quando mexeu muito na equipe e acabou deixando escapar 3 pontos em casa. Quando você compara com o próprio Avaí, contra o próprio Cuiabá, contra o próprio América Mineiro, o Curitiba, essas equipes já conseguiram enfrentar mais equipes entre elas, né? Teve duelo Cuiabá e América Mineiro, teve mais trocação entre eles. Ceará, por exemplo, enfrentou o Palmeiras na estreia. O Sport TV chamou hoje de jogo de Série B, né? Vocês viram a tweetada? Hoje, 8h30, aí tem Série B, tem rodada de Série B aí, Avaí e Curitiba. Aí é complicado. O Sport TV errou. É bom, o primeiro comentário do post o cara do Curitiba vai tomar no cu, porra. O estagiário pegou, qual é o jogo de hoje? 8h30, segunda, Avaí e Curitiba, o cara, hoje tem rodada de Série B aí. A turma foi pra cima. A turma tá com ponto, viu? A turma tá com ponto. Tá pra cacete, Avaí com 10, América com 9, Coxa com 7 e o Cuiabá com 7. Esse é o ponto que eleva a pressão, né? Os dois cearenses têm um jogo a menos, mas que é o clássico, ou seja, um necessariamente ou dá um empate e fica ruim para os dois, ou um vai ficar mais afundado. Isso. E a situação é a seguinte: no caso do Fortaleza, ele já está numa distância que, se ele ganhar o clássico, ele já não sai da zona de rebaixamento. O Fortaleza está com pontuação de zona de rebaixamento mesmo. E qual o cenário? Porque primeiro tem que ganhar o clássico, né? Você não, Série A não conta o ponto, não. Não é que a gente já falou. Lembra do passado que ele falava isso, Fred? Não, que tem 2 jogos a menos. Sim, pô, tu tem 2 jogos a menos. São 6 pontos que tu tem para. O Grêmio. O Grêmio tem 4 jogos a menos. Perfeito isso, que o Grêmio tem de ser quantos jogos. O Grêmio tem jogos a menos, ele não tem pontos no banco não para tirar não, para sacar não, vai ter que disputar, e não ganhou esses pontos. Então, nesse caso, esse clássico tá ali. Aí o que acontece? A mensagem aí.
que está vendo aqui a mensagem. Bom dia, torcedor. Segundou, agenda do dia. Vem comigo, às 20 na Série B. O cara foi para cima. Burro. Tem uma barreira, não, meu cara. Sim, voltando sobre a campanha, a questão é a seguinte. Se você olhar a tabela, os dois cearenses estão na zona de rebaixamento, certo? O 16º colocado é o Goiás. O Goiás seria um candidato natural, um alvo natural. Beleza. Mas acima do Goiás tá lá, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Flamengo não irá disputar isso, o Palmeiras não irá disputar isso e o Fluminense dificilmente disputará isso, certo? Significa o quê? Que o concorrente é o Goiás. Aí se você pular esses 3 times que eu falei, deu até travado na hora que eu fui Juventude, Atlético Goianiense e Goiás. Não. É o Atlético Paranaense. Se você pular, você vai para o Atlético Paranaense. Se você subir esses 3 que eu estou falando. É o Atlético Paranaense que, pelo amor de Deus, a galera me conhece aqui, não vou ficar perdendo tempo, não. Começa mal, leva 5-0, joga sem treinador, 1-0 no Ceará. É o Atlético Paranaense, meu irmão. Os caras estão há 15 anos fazendo isso aí. Veja só, por que eu estou dizendo isso? Porque, como o Minhoca estava citando os times, é porque a gente acaba se confundindo. Eu fui falar do próximo, ele já foi falando, todo mundo já está acima. Juventude está lá em cima, Coritiba está lá em cima, Avaí está em terceiro lugar, porque é Avaí, e o que é pior, porque se o Avaí fosse o último desse aí você fala, uma hora vai chegar. Só que justamente o potencial pior time, que era o Avaí, é justamente o que tem a melhor campanha nesse momento. É melhor, né? Veja só, o Avaí está a 9 pontos do Fortaleza. Mesmo que o torcedor do Fortaleza... Hoje, daquele do chatinho que teve aquela confusão toda, a galera entendeu errado, teve uma galera que depois viu que entendeu errado e também fingiu que se pagou de doida, mas no final, como eu sigo analisando dessa forma, até falei com o cara muito de boa, o cara falou comigo de boa, falei de boa com ele, quer dizer, é o meu perfil analisar esse tipo de situação desde o começo. Mas é muito cedo, mas assim, eu não estou fazendo porque é o Fortaleza não, pelo amor de Deus, estou falando porque eu faço assim no campeonato. Tirar 9 pontos vai ser chato demais, meu irmão. Veja só, a gente aqui é 10 de maio. Se o Avaí entrar nos boxes e o Fortaleza botar pneu slick, meu irmão, para acelerar, beleza. Mas em situações normais, esses 9 pontos aí que o Avaí colocou para o Fortaleza vai ser chato demais para alcançar. E o Avaí é alvo. É um potencial alvo. Então, hoje, com apenas 4 jogos, com essa largada, a largada ruim do Fortaleza, e agora do Ceará também, porque o Ceará já queimou toda a gordura daquele 3-2 no Palmeiras, aquele resultado excepcional. Que são os 3 pontos que ele tem, né? Ele tem os 3 pontos mais um, né? Assim. Não, ele tem os 3 pontos mais difíceis que ele disputou. Do mundo, exatamente. Aí, agora o Ceará queimou toda a sua gordura. Então, nesse momento... lógica, digamos assim, a lógica era 0, né? Porque ele tem 3 pontos aí do outro planeta. Né? Aí, nesse cenário, a largada dos dois com a largada dos outros multiplica, pô. Então, eu acho, sim, preocupante. Porque, inclusive, o próximo jogo do Fortaleza é o Botafogo vindo de uma vitória sobre o Flamengo. Aliás, os dois. Vê que beleza. Exatamente. É pegar o Botafogo fora de casa, vindo completamente empolgado depois de ligar do Flamengo. Estádio lotado. Que poderia ser um jogo de protesto da torcida do Botafogo. Porque poderia ser aquela 10 mil pessoas, 8 mil pessoas tradicionais do domingo à noite. Vai ser o contrário. No caso do Ceará, que agora está chatinho também, vai pegar o Flamengo, que é o time... que até o Ceará deu só 10%, que é justamente o time que bota mais gente como visitante, em qualquer lugar do Brasil, basicamente, mas no Castelão, e o time que vem mordido do Clássico. Obrigado a vencer, né? O mordido é diferente, porque o mordido do Botafogo era o moral lá embaixo, assim, de deixar o jogo mais aberto. O mordido do Flamengo é a resposta imediata que ele vai ter que dar, pelo potencial técnico que ele tem. Então, meu amigo, veja só. A gente fala de odd. Vendo hoje, me parece muito razoável a chance de os dois cearenses perderem os jogos da próxima rodada. Ou empatar. Ou empatar, porque e no caso do empate do Ceará, pode até tirar... não seria suficiente, não, porque o Bahia já está com 5. Já está com 5. O empate já mantém... o empate já mantém o Ceará. E no caso do Fortaleza, pô, assim... já fica 2 rodadas. Porque se o Fortaleza for para 2 pontos, e como o Goiás tem 5, o Goiás tem 5 com 1 vitória.
Aí o Fortaleza teria que ganhar para empatar para ir para o saldo. Tudo bem que o próximo jogo já seria em casa, acho que é contra o Juventude, se eu não me engano, né? Fluminense. Aí depois tem o Juventude, aí eu acho que Fluminense depois Juventude. Certo. Então aí ele pega uma sequência em casa, porque depois ele faz o clássico, né? Que deve. Tudo. Mas é a mesma lógica do Grêmio, esses pontos não o Ceará tem uma tabela horrorosa. Pô. O Ceará tem uma tabela horrorosa no momento. Mas a tabela fica boa, mas os pontos não estão depositados. A largada não é assim, agora tá valendo. Não é dessa forma. Repito o que eu falei daquela outra vez. As campanhas, a maioria das campanhas do Nordeste, a gente sempre analisa nesse contexto, quase tirando o Fortaleza do ano passado, é quase sempre um contexto de permanência, você fica ali, disputa e depois no final você briga uma Sula, pegar um G8 ou G9, você briga, e mesmo assim só um conseguiu, que foi o Fortaleza, de pegar a Libertadores. Nesse cenário, todo mundo começa com uma pontuação boa, depois oscila muito aquele segundo turno, pelo amor de Deus, que apanha pra caralho, mas no final fica. O de largar mal é o raro. Você tem dois grandes exemplos. Um deles, aliás, 3, porque tem o Vitória em 2003, só que como o Vitória fez uma campanha mediana no primeiro turno, ou uma campanha ok, na verdade, no primeiro turno, e foi vice-campeão do retorno, aí o Vitória terminou em quinto lugar, mas ali foi o melhor retorno do Nordeste. Mas o Ceará de 18 e o Náutico de 2007, melhor turno. E o Ceará de 18 e o Náutico de 2007, com retornos excepcionais, depois de um primeiro horríveis, eles viram um exemplo. E na hora que você pega um exemplo desse, é porque a água já está batendo na bunda, pô. E são 2 exemplos em 20 anos de pontos corridos. Então meu irmão, largar tão mal assim, mesmo com um recorte tão pequeno, eu acho preocupante, pô. Se alguém não acha, mas o desempenho, eu só vou ficar preocupado quando não jogar bola. Aí, velho, o Corinthians assim, que não está jogando bola é o líder. Não, mas olha uma coisa que eu estava conversando hoje lá no outro podcast que eu participei, o Footcast, com o Graziani e com o Lucas Mota. A gente estava debatendo que o campeonato da Série A tá meio estranho, tá muito estranho. Assim, a gente está vendo o Flamengo patinar, o Palmeiras patinar, o próprio Atlético Mineiro começou com vitórias, aí perde, deixa empatar o Curitiba, aí depois perde para o América Mineiro e tal. O campeonato ele tá ali com muita coisa acontecendo, e aí, claro, o futebol cearense, os 2 representantes, eles não estão somando ponto, né? Estão deixando até, como a gente estava citando, jogando bem, mas deixando escapar ali alguns resultados. Mas quando você olha no geral, assim, em termos do que é o campeonato, eu acho que ainda não tem muita coisa definida. O Corinthians, por exemplo, Corinthians é líder do campeonato jogando futebol pavoroso. Não há nada pavoroso. Assim, o Corinthians deu 2 finalizações contra o Bragantino, jogou muito mal contra o Bragantino, jogou muito mal contra o Fortaleza, tomou um 3-0 do Palmeiras e tinha tido uma derrota lá para o time boliviano. O Vitor Pereira já estava sendo questionado, a ponto de o próprio Paulo Souza lá no Flamengo, depois também da declaração do Jesus. Então o campeonato ele tá muito estranho em termos gerais. Não à toa, a gente está vendo o Avaí na 3ª colocação, batendo hoje o Curitiba com 2 pênaltis, assim. Então ele ainda não está totalmente acertado. Mas, para quem começou mal, como é Ceará e Fortaleza, lógico já não tem mais espaço, porque a aleatoriedade do campeonato era para a turma estar pescando ponto aí. Justamente na aleatoriedade do campeonato, de um campeonato de 5 rodadas, ela de fato existe. Né? Porra, times que caíram já foram líderes na 5ª rodada. Ou que estavam no G4, o Vasco, Santa Cruz, Criciúma. A gente tem exemplos. O América Mineiro, se eu não me engano, ano passado largou com 5 rodadas sem vencer e foi para Libertadores. Acontece, pô. Acontece. Você falou, Cássio, o começo do América Mineiro foi igual ao do Fortaleza desse ano. 3 derrotas e consegue um empate na quarta. Mas aí ele que tá. O segredo é não tomar isso de regra. Ver como exceção. Exato, não tô falando para você, não. Tô falando com o torcedor de uma forma geral. Assim, você tô ligado. Tu tem uma planilha, pô. É hora planilha aqui. Eu tô falando assim que pro torcedor geral é de entender que assim. Mas o América Mineiro fez. Beleza, porra. Mas foi um. O normal E só para dar uma noção, o Ceará, de 2018 para cá, todos os anos que disputou, esse é o 5º ano dele, o melhor começo do Ceará, eu acho que foi fazendo 4 pontos. Em 2021, ano passado. Pois é, 2021. O ano que o Ceará foi muito bem, 2020, o Ceará largou com 1 ponto nos 4 primeiros jogos. Então, assim,
Obviamente que o torcedor, tipo assim, não, a gente já passou por essa situação. Mas, meu amigo, não tem como. Mas Você tem tá no mudanças, Z4, né? Vê só, é tem uma pressão mudanças, maior. tudo. Vê só, o que eu quero, é importante entender é o seguinte. A mudança, o crescimento, ele nem sempre é natural, tá? O time largou mal e foi crescendo. Ele passa por cai treinador, troca treinador, passa por turbulências, tá? Passa por turbulências que podem dar certo e podem não dar certo. Eu acho que é muito, muito importante isso. A minha visão é essa. Eu entendo e vejo esse campeonato ainda com um desenho de aleatoriedade. É um campeonato que tem o Avaí com 10 pontos, né? É um campeonato ainda aleatório. Tá chovendo, tá Mas chovendo na pista. mas largar mal é muito ruim. Sempre, sempre. Isso é diferente. Você foge da regra da aleatoriedade. Você foge da regra da aleatoriedade. É muito mais fácil o Palmeiras tirar a vantagem que tem para o Corinthians do que o Fortaleza tirar a desvantagem que tem para o Curitiba. E eu estou falando de 6 pontos contra 6 pontos. Tá? É muito mais fácil. Porque, em tese, a gente fala de um time que tem vai ter sempre rodada após rodada uma maior capacidade de pontuação. Tá? A próxima rodada, por exemplo, tá? O Palmeiras ele pega o Red Bull Bragantino em casa, né? Até um jogo duro, mas tem a possibilidade de pontuação melhor do que. Isso vai ser sempre. Então, assim. E outro ponto que a gente fala sempre, que é o imã que o Z4 tem, né? Isso é muito perigoso. Tá? O imã do Z4 ele é muito perigoso, e dependendo do que acontecer com o Botafogo, com o Fluminense, esse jogo do Juventude, por exemplo, que é um jogo que a gente coloca os 3 pontos para Fortaleza. Diz assim, ó, Fortaleza aqui ganha 3 pontos. Vai pegar o Juventude. Então aqui, se ganhar do Botafogo, do Fluminense, um desses 2 jogos pelo menos, soma 4 pontos, ganha do Juventude, já equalizou. Já equalizou. Eu concordo. Aí vai para o Clássico do Ceará, talvez assim, já na frente do Ceará, porque a tabela do Ceará é duríssima. Tabela imediata do Ceará. Só que aí, Botafogo e Fluminense, que pensou 4 pontos, faz 1, faz 2. Esse jogo de Juventude vira um inferno. É em casa, mas vira um inferno. Levar um gol, a torcida já chia. E o que é que vai ter acontecido contra o Aliança? O que é que vai ter acontecido contra o Colo-Colo? Tudo isso pesa, né? Eu vi uma pergunta no chat ainda há pouco sobre se o Ceará perde a liderança e cai na Sula, por exemplo, que daria mais tempo, que daria mais tranquilidade para o elenco, mas até que ponto um clube que está em chamas, né, com vários problemas circulando ali, uma nova frustração não seria ruim, tá? Até que ponto esse discurso do torcedor do Fortaleza de que a Libertadores é um passeio, né, uma premiação. Aí se o Fortaleza terminar em 4º no grupo, por exemplo, se perde esses 2 próximos jogos, que o Fortaleza vai para uma reta final, né, se perde esse jogo, se vira 4º, né, se não consegue nem a vaga para a Sul-Americana. De que forma isso opa um alívio, acabou, e agora a gente tem toda a temporada para o brasileiro? Como é que a gente pesa isso? Ou dizer, porra, que frustrante, né? Porque para isso acontecer, vai estar reclamando de jogador que perdeu o gol, de zagueiro que errou, vai estar reclamando. Se perder esses 2 jogos, né, e foi o 4º lugar, por exemplo, no grupo, não vai ser assim, eita, jogamos muito bem e perdemos. Porque você joga muito bem contra o River e não ganha. Se você jogar muito bem contra o Aliança, você ganha. Então, se esses resultados não vierem, é porque não jogou tão bem. E aí começa perseguição de jogador, perde segurança, perde conforto, né, em relação ao time. Isso pode atrapalhar. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre caem os 4 piores times do campeonato. Porque o Fortaleza, obviamente, não é um dos 4 piores times do campeonato. Obviamente. O Ceará também não é. Mas o Grêmio não era nem de perto. Tá? Eu não acho que o Bahia era, por exemplo. O Bahia não era um dos 4 piores times do campeonato. Não. O Bahia não era pior do que o Juventude. Isso. Não era. Talvez nem o Sport fosse pior do que o Juventude, do que o outro. E o desempenho é muito ruim. Essa tabela. A gente está falando aqui, o Avaí tem 10 pontos. O próximo jogo é Avaí Juventude. Não, é Avaí Juventude na ressacada. A próxima rodada. Então, assim, o Avaí que tem 10 pontos já pode ir para 13. Os caras saíram do jogo falando de liderança, Cássio. Os caras saíram do jogo hoje, acabou a entrevista de Muriqui, foi dizendo, a gente tá
pensando na liderança. Não é que os caras vão conseguir, não é que tem time para ser líder. Vai ter que criar alvo. Aí você vai ter que criar alvo. Porque, tipo, mas o Juventude, beleza, mas o Juventude de repente fica no Z4. Mas são 4 que tem que ficar ali. E não pode ser você. É 4 para você ficar acima. E você perder alguns alvos. O América Mineiro tá lá. O América Mineiro conseguiu um resultado excepcional. O América Mineiro que tá começando a ganhar consistência, foi para a Libertadores, mas assim, era um bate e volta danado. Então, a campanha dos cearenses ela não pode ser analisada só. Os cearenses começaram mal. Todos os alvos, os principais, quase todos os alvos assim, principais, tiveram largadas assim, alguns fora da curva. E isso potencializa o problema. Isso e não claro, você vai ter que ter frieza. Isso tem que ser associado de forma conjunta. E aí, Cássio, é aquilo que tu sempre fala. Ninguém está jogando videogame. Uma coisa é você pegar o Avaí, você estável no campeonato. Uma coisa é você pegar o América, você estável no campeonato. Outra coisa é você pegar esses times, você tendo que ganhar de todo jeito. Sendo lanterna. Porque se não ganhar, teu treinador balança, teu presidente é reclamação, teu jogador é expulso porque está irritado e faz uma falta com 20 minutos. Porque se cai assim, tá? Veja só, da minha opinião aqui, eu acho que tem muito time fraco. Essa Série A desse ano é a Série A que excede o número de 4 times muito fracos. Por isso que, inclusive... tem a segunda divisão do jeito que está, né? Então, exatamente. Então, por isso que no áudio guia a gente deslocou os 2 clubes cearenses da disputa pela permanência. A gente colocou eles acima. Porque aquela é a lógica. E essa lógica ainda não está quebrada, tá? A lógica ainda prevalece, assim como a lógica aponta que Palmeiras, Flamengo e Atlético continuam, para mim, sendo os favoritos ao título. Mas a gente já tem que considerar que o Corinthians faz parte desse contexto. Ou a gente também vai fingir que não faz parte. O time está bem, faz parte até que se prove o contrário. E nesse momento, infelizmente, né, os clubes do Ceará fazem parte do contexto do rebaixamento até que se prove o contrário. E para provar o contrário, eu acho muito difícil que prove nos maiores jogos, porque nos maiores jogos acontece o que aconteceu com o Fortaleza contra o Corinthians, jogou bem e perdeu, acontece. Pode ser que o Ceará jogue muito bem contra o Flamengo e empate. Pode ser que o Ceará jogue muito bem contra o Flamengo. Paranaense, por exemplo. E perdeu, né? E perdeu. Então, assim, esse é um desenho. Tá? É um desenho que acontece porque derrota chama derrota. Porque aquilo, já aquele joguinho que você vai pegar, por exemplo, o Goiás lá fora, e que tu, beleza, é um jogo fácil, mas se empatar tá ok, já não tá ok. Por exemplo, se agora fosse Goiás e Fortaleza, vou dar esse exemplo, perfeito para mim. Se o jogo fosse Goiás e Fortaleza, dava pro Fortaleza viajar dizendo, o empate tá ok. Hoje não dava. Se o jogo fosse Goiás e Ceará, hoje não dava pro Goiás ir lá pra Goiânia dizendo, esse ponto tá ok. Mas se o Curitiba for empatar, dá. Porque o Curitiba tem 7 pontos, vou pegar o Goiás lá, empatei, tá ruim não. Então é isso. Quando você não tá na normalidade, a sua condição no campeonato influencia na forma com que você entra no jogo. Então eu acho que esse é o problema de momento, né? Dos dois clubes. Uma semana aí, Fred, da B, do quinteto, que talvez você vai ter que começar a olhar fora de casa como necessário vencer vários jogos. A mesma coisa, a mesma corte. A mesma coisa, Tem 2 coisas que eu ia falar. A primeira é que, por exemplo, geralmente a gente faz no final do campeonato aquela artezinha de quais são os jogos que restam, joga fora, joga em casa. Então, se a gente fosse desenhar ali o começo de Ceará e Fortaleza, seria mais pesado mesmo, comparado com Avaí, enfim, em termos de adversários. Aí é que tá, Ceará e Fortaleza não conseguiram fazer os bônus, entendeu? E aí meio que se obriga as contas de luzes serem pagas. Fortaleza já, por exemplo, não pagou a luz contra o Cuiabá, né? Aliás, deu 3 pontos para o Cuiabá e não somou nenhum ponto. E esse é o primeiro ponto. Em termos de tabela, Ceará e Fortaleza ainda não conseguiram fazer nenhum tipo de gordura nos jogos. Não dá para imaginar que o Ceará vai ganhar do Flamengo. Pode ganhar do Flamengo, como ele ganhou do Palmeiras. O Fortaleza ainda teve ganhando 1 minuto nessa Série A, né?
Ganhando não. Acho que não, eu acho que ganhando. Acho que não. Não, contra o Internacional. Contra o Internacional, tava ganhando. Contra o Inter saiu na frente. Saiu na frente contra o Inter, é verdade. Agora, o segundo ponto é aquilo que foi debatido da questão desses meio de semana. Esse meio de semana é Copa do Brasil, os dois praticamente já estão encaminhados. Os dois classificados. Essa semana é de treino. Não, é de descanso. É para ser de descanso. Embora o Ceará está com os problemas lá com lesões. E, no caso, as próximas 2 semanas é aquilo que o Fred mencionou. É a consequência do que vai acontecer nos torneios da Conmebol. Na Sul-Americana para o Ceará e na Libertadores para o Fortaleza. Porque depois desses 3 meios de semana, o foco vai ser Ceará. Vai ser 7 jogos seguidos só de Série A, onde Ceará e Fortaleza vão ter apenas esse foco. A Copa do Brasil vai acontecer lá para junho, ou é julho, uma coisa assim. A terceira fase, né, se eles passarem para as oitavas, seja da Sul-Americana ou no caso da Libertadores, também é só lá para julho, né, depois da data da FIFA. Então, assim... Mas o campeonato acelera, né? Mas o campeonato não fica com semana livre, não. O campeonato acelera. A coisa que você mencionou da derrota chamar derrota, se for nessa sequência, aí já se torna o outro parâmetro, porque aí começa a aparecer essas equipes que, teoricamente, você tem que fazer os 3 pontos. O Juventude, enfim, o Goiás e tal. Então aí é onde entra... Gil falou, né? Gil fez um comentário aqui no chat, que assim, eu entendo esse comentário, eu já pensei esse comentário estando nessa situação, mas ele é um pouco falacioso, que é assim, o Ceará perde os próximos 3 jogos e ainda tá normal. Veja, tá normal, ok. O treinador continua depois dessas 3 rodadas. Tá normal. Os 3 próximos jogos são 6 derrotas seguidas, amigo. E aí é o seguinte, tá normal pra ele. Aí pega o Fortaleza e perde. Aí, meu irmão, esses 3 jogos, soma com esses 3, vira um inferno, já não tem mais treinador. É o que eu tô dizendo. Esses 3 jogos tá tudo normal, tu tem uma chance de um jogador irritado ser expulso com 15 minutos no jogo seguinte. Que a pressão... Meu irmão, veja só. A pressão aumenta. Uma coisa é 4 jogos. Uma coisa se é 4 fosse jogos. videogame, se fosse... Já 7 jogos. Se fosse videogame, seria ok. Se fosse friamente a gente colocando aqui, de fato, dá pra gente colocar 0-0-0 pro Ceará. A lógica é essa, 0-0-0. A lógica do Ceará nas próximas 3 rodadas é 0-0-0. Mas, infelizmente, e o próprio Ceará sabe disso. Peraí. Tu falou... A lógica é para ser 0-0-0, ou seja, o time não jogou, né? Não, zerou 3 pontos, né? Zerou as 3 rodadas. Não, que é o que Gil tá dizendo. 0-0-0-3. Não, sim, é porque eu falei. Eu falei 0-0. Não, pô, falei 0 na 6ª rodada, 0 na 7ª, 7ª. Entendi. Então, assim, o próprio Ceará sabe disso. Porque o Ceará teve ano que, para permanência, foi lá e ganhou do Flamengo no Maracanã. Com 55 mil pessoas. Gol de Leandro Porque Carvalho. A permanência, negão, a permanência... Tá no Náutico hoje. A permanência se faz, não é só com tarefa de casa, não. Se faz no problema, porque na tarefa de casa você farrapa. Na Série A você farrapa. Na Série B, às vezes, você não farrapa, não. Você consegue passar uma Série B inteira ali em casa, dá uma farrapadinha. Na Série A, tu pega uma porra de um Juventude, o Juventude faz um gol de cabeça com 3 minutos, pra empatar é foda, velho. Vê o Atlético, é foda, vê o Atlético Goianiense. Levou o gol do Goiás. O Goiás perdeu o jogador com 20 minutos. Não fez o gol de jeito nenhum, o Atlético Goianiense. Porque é foda, é difícil. Sabe qual foi o scout desse jogo? O gol foi com 40 segundos, né? É um absurdo. Foi, 40 segundos. 40 segundos. O scout de finalizações desse jogo foi 33-6 pro Goiás. Pro Atlético, 33. Né? Pro Atlético. Não, desculpa, pro Atlético. O Goiás venceu, mas o Atlético teve 33-6 em finalizações. E não entra. É foda.